Muito bem, pessoal. Conteúdo, então, de hoje, migrações. Capítulo 10 da unidade 4, que nós estamos falando, então, de populações. Meu Deus, quanta imagem. Pois é, aqui mostra um pouco ali no mundo, né? Fluxos migratórios de países para outros países, né? Da Europa para a América, da África para a América. Tudo bem. Essas imagens são um pouco chocantes, né? Algumas mais antigas, outras correspondem a uma realidade muito atual. Barcos, embarcações muitas vezes frágeis, pequenas, carregadas de imigrantes. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Será que os migrantes são sempre voluntários? Eles migram por vontade sempre própria? E a gente vai discutir um pouco sobre o conceito de migração. O que é migração? Será que eu compreendo bem isso? Eu ouço falar tanto, mas será que eu entendo realmente o que significa migração? Muito bem. No contexto brasileiro, do final do século XIX, duas novas circunstâncias viriam a influenciar permanentemente as relações sociais e de trabalho no país. A Lei Áurea, que pôs fim ao regime escravocrata, e a chegada de imigrantes oriundos principalmente de países europeus, que, entusiasmados pelas promessas de novas oportunidades de vida, começaram a desembarcar em território sul-americano. A jornada desses trabalhadores estrangeiros, que vinham principalmente para suprir as lacunas produtivas decorrentes do fim da escravidão, não seria fácil. Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes se viram enganados pelas falsas promessas e sujeitos a condições de trabalho tão extenuantes, ou seja, tão cansativas, tão terríveis, quanto as que eles haviam deixado para trás. Por quê? Nessa etapa, no finalzinho do século XIX, gente, os imigrantes que vinham para o Brasil vinham muitas vezes fugidos de guerras, certo? Em sua maioria. Portanto, queriam encontrar aqui uma situação mais favorável, não é mesmo? Muito bem. Esse início de texto, reparem, está lá no início da unidade, tá? Esse textinho que eu coloquei anteriormente para vocês. Então, exatamente no início da nossa unidade 10, página 155, tá bom? Agora, vamos falar sobre o conceito de migração. Migração é o deslocamento populacional de longa duração, geralmente com o objetivo de obter formas de sobrevivência nas áreas de destino. As migrações, gente, podem ser definidas de duas formas. Quando a população que migra não retorna ao lugar de origem, certo? Que essas são as migrações definitivas. E também as migrações temporárias, quando há o retorno. Por exemplo, a gente pode considerar que quando eu faço uma viagem, eu faço uma migração temporária, certo? Eu me desloco para outro lugar e volto. Muito bem. Pessoal, o imigrante é o indivíduo que chega ao lugar de destino. Já o emigrante é o sujeito que saiu do seu lugar de origem. Portanto, gente, existe uma questão de referência, de referencial, de onde eu estou. Ou seja, se eu saio do lugar onde eu moro, eu sou um emigrante. Agora, para o lugar que vai me receber, aí eu serei um imigrante. Então, a gente que está aqui no Brasil, quando a gente olha para os povos europeus, asiáticos, para os negros, naquele processo da escravidão, daquela trazida de uma grande leva de negros para o Brasil, Professor, na época da colonização, eles eram imigrantes. Diga. viajar para outro país seria considerado imigrante? Você, quando está em outro país, você é um imigrante. Só que você é um imigrante temporário, certo? Professor, Diga. tio Lucas, Pois não. posso falar? Claro. Ou alguém chamou antes? Pode falar. Tá, tem uma menina no aplicativo, chama TikTok, e ela é imigrante daqui do Brasil. Ela era do Canadá. Eu não sei se ela veio fazer intercâmbio aqui ou se ela veio morar aqui. Certo. Mas ela veio e ela tem o sotaque, ela sabe falar em português, mas ela tem o sotaque
É muito do legal. Canadá. É muito legal porque vocês observem que as imigrações, elas fazem uma riqueza cultural, né, para várias regiões do mundo. E a migração, o que é migrar? Que é esse deslocar-se, ela pode ocorrer até dentro do próprio país. Que aí a gente chama de quê? De migração interna. Então, a migração dentro do próprio território nacional, ou seja, esse deslocamento no interior do Brasil, pode ser chamado de migrações internas. E quando que ela é externa? Quando que a migração é externa? Quando ocorre o deslocamento para fora do país, de um país para outro. Então, existem as migrações internas e externas. Dentro do Brasil, a gente migra o tempo todo. Eu sou um migrante, porque eu não sou natural daqui de Mato Grosso do Sul. Eu migrei de São Paulo. Eu nasci em Guarulhos e migrei para cá. Isso, a maioria das pessoas aqui em Dourados são assim. É característica de Dourados, pessoas serem de fora, são migrantes, certo? Também sou. Agora, nós também percebemos que há migrações por parte dos nossos pais. Os meus pais, por exemplo, a minha mãe nasceu na Bahia. Ela foi uma migrante em São Paulo. Em São Paulo, meu pai nasceu em São Paulo, no bairro do Bexiga, centro de São Paulo, e ele e minha mãe, depois de muitos anos morando lá, quase todos os filhos já nascidos e criados, resolveram migrar de novo para cá. Olha só, o povo brasileiro tem esse movimento de migração interna constantemente. Em busca do quê? Muitas vezes de melhores qualidades de vida, estudo, acesso à educação, que foi o meu caso, tá bom? Migrações externas para o Brasil. Olha, então não estou falando dessas migrações que ocorrem dentro do território, estou falando das externas. Portanto, dos imigrantes e dos emigrantes. Dos gringos. Pessoal, vocês conhecem bem essa imagem, não conhecem? Meu Deus, professor. Essa Gravidão. imagem novo do livro de história, a gente vê muito ela. Muito bem. Navio negreiro, né, tio Pois Lucas? é. O porão de um navio negreiro, ou tumbeiro. Pode ser Ô, tio Lucas, Pode tem falar. uma pergunta. Esse homem que tá de pé aqui, eu não... Sabe esse que tá, tipo, pegando alguma coisa? É uma imagem, uma pintura, né, filha? Sim. Ele tá pegando comida pelo jeito, né? Isso que eu ia perguntar. Ele tá pegando alguma comida? Parece que é água, né? Pessoal, vamos falar a verdade. O tráfico negreiro, ou comércio de escravos, ele foi intensificado a partir do século XVI, até a metade do século XIX. Gente, foram 300 anos de escravidão. Foram 300 anos trazendo negros da África. Uma população gigantesca trazida. Certo? Ela é considerada a migração forçada. É óbvio, nenhum negro veio, naquela época da colonização, veio, oba, tô indo para o Brasil, minha vida vai melhorar. Não, eles eram retirados à força, vocês sabem disso, vocês aprenderam muito bem isso em história. De forma que essas pessoas que foram trazidas, principalmente de diversas regiões da África, não vieram de forma espontânea. Não pode perder isso de vista. Então tem a migração forçada e a migração espontânea. Já essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo, é o desembarque de imigrantes no Porto de Santos. Ela já é uma foto muito mais recente do que a imagem anterior. Por quê? Porque ela está falando de 1907, que é quando houve uma segunda leva de imigrações. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Entre 1850 e 1930, gente, houve um boom migratório para o Brasil. Ou seja, foi o período em que o país recebeu a maior quantidade de imigrantes estrangeiros, principalmente europeus, mas também asiáticos. Olhem lá na página de vocês, no livro de vocês, por favor, página 158. Eu coloquei o mesmo panfleto lá. É um panfleto feito da Itália, né? Na Itália, eles queriam estimular a emigração. Eles queriam estimular que as pessoas, que os italianos, emigrassem, ou seja, saíssem desse país e fossem para o outro, no caso, vindo para a América. Olha só, eu não sei falar bem italiano, mas vamos tentar. In America, terra in Brasile per gli italiani. Ou seja, na América, terras do Brasil para os italianos. Navi in partenenza tutte ci settimane de Porto de Genova. Ou seja, venham construir navios partindo todas as semanas do Porto de Gênova. Aí depois eles falam, ó,
venite a construir e vostri sogni com a família. Ou seja, venham construir os sonhos com a família. Um passe de oportunidade, clima tropicale, vito in abundanza, ricchezza minerale, in Brasile potete avere il vostro castello, il governo dá-te terra e utensili a tutti. Gente, que propaganda enganosa. Eles falavam que o Brasil ia ser uma terra de oportunidades, clima tropical, comida em abundância, riquezas minerais. No Brasil, vocês poderiam ter o seu castelo. O governo te dá terras e ferramentas para todo mundo. Propaganda, né? Vamos falar a verdade, vocês acham que a maioria de italianos que inicialmente vieram para o Brasil, muitos... Eles não ganharam terra. Pois é. Eles Além de tiveram não que ganhar trabalhar terra, na muitos morreram também, né? Por causa das condições precárias do navio. Eles não moraram, eles não vieram trabalhar. Não, eles não vieram ganhar terra. Na verdade, eles trabalharam na terra. Tio Lucas, meu avô, ele foi pra Itália e ele fez aula de italiano, né? Porque ele foi com os amigos dele, com a minha avó. E aí, eles não sabiam falar italiano, eles fizeram aula, os três todos juntos. Ah, eu garanto que eles devem Antes falar bem melhor do do que eu, né? Covid. Diga, Sara Marques. A gripe espanhola foi mais ou menos em que período? Também nesse período. Então, Pessoal, teve pode falar. um negócio que uma senhora de 100 anos, ela se recuperou do coronavírus. Aí ela falou que ela tinha passado pela gripe espanhola, que ela veio pro Brasil. Os avós dela foram jogados no mar porque eles estavam com gripe espanhola. E ela sobreviveu à gripe espanhola e ao coronavírus. Essa é a pegada da vida. Eita, veinha feliz. Essa não morre, não. Essa gosta de viver, tá certo. Graças a Deus. Agora, pense bem. Ela com Professor, na primeira gripe eu já quase infarto, olha. Ela provavelmente veio, ou uma parte da família dela, talvez ela fosse um bebê, uma criança ainda, né? Nessa época. Porque aqui, ó, é um posto de embarque de imigrantes italianos. Eles estavam embarcando lá na Itália para vir para o Brasil. Olha lá a imagem lá no posto de imigração. Emigrante, ou seja, é um outro termo. Porque para quem sai do país, ele é um emigrante. Não esqueçam disso. Aí eles estão vindo para o Brasil. A gente vê os italianos chegando, digamos que a gente está lá no Porto de Santos. Para nós, eles são o quê? Imigrantes, tá bom? Não confundam os termos. Olha o cartaz japonês, gente. Até o Japão mandando japonês naquela época para a gente. E esse cartaz é de 1908, ó. Esse cartaz... Não, e o impressionante é que antigamente todo mundo vinha pro Brasil, né? Todo mundo queria explorar, todo mundo queria terra. Aí hoje em dia, ninguém quer vir pro Brasil, todo mundo quer ir pros Estados Unidos. Ô, professor, posso falar? Porque a gente não fala inglês, aí a gente, Pessoal, mas assim, ainda há sim um fluxo muito de imigração para o Brasil, tá? O que está acontecendo com Venezuela, Haiti? A gente recebe muitos imigrantes, que são essas imigrações também forçadas, que a gente pode dizer. A gente vai falar sobre os refugiados mais lá para frente, tá bom? Olha que interessante que acontecia nessa época, que tem a ver com a gripe espanhola que a Sara falou. Quando chegavam no Brasil, essa aqui é uma foto de uma hospedaria no Brasil, lá em São Paulo, a hospedaria dos imigrantes. Eles tinham que passar, gente, como hoje no coronavírus, uma quarentena, viu? Eles passavam uma quarentena aí para poder ver se iam sobreviver, se ia ficar tudo bem, para depois ir para a lavoura trabalhar e para o interior do Brasil. Legal, né? As hospedarias, elas eram lugares que serviam de entrepostos, pontos de encontro entre a população do imigrante e os agentes das companhias de colonização. Eles sim contratariam as famílias para as atividades rurais no interior do país. Algumas hospedarias, elas eram equipadas com alas hospitalares. Alas entre aspas, né, gente? Porque deviam ser umas salinhas bem mais ou menos, né? Muito bem. Para isolar esses imigrantes que precisassem ficar, então, em quarentena, porque alguns chegavam vivos, mas ainda com a gripe, então precisavam ver se eles iam passar bem pelas doenças contraídas nessas viagens longas de navio. E é óbvio que haviam casos de pessoas serem jogadas no mar, porque morria dentro do navio mesmo. E aí vai enterrar como, né? Foi enterrada dentro das águas, nos mares. Pessoal, olha que interessante. Eu achei que eles... Professor, eu achei que eles tinham... que eles não faziam, pelo menos, a obrigação de jogar no mar. Eu achei que eles... Não, eles faziam. Eles, pelo menos, tipo, em vez de... Eu achei que eles deixavam lá. Não,
Imagine, se vai deixar um cadáver com uma gripe, a gripe se espalha mesmo no cadáver. Então, eles precisavam fazer entre aspas, o funeral daquela... Ah, deve ser legal, tipo, ser jogada no mar depois que você morrer. Eu quero ser jogada no mar. Pessoal, tinha um ritual. Não é legal a forma que eles assim. morreram, né? Vamos falar a verdade. Não era legal a forma como eles morreram. Não é uma forma digna. Mas assim, Não, mas tipo, o jogar no ritual mar, eu do quero ser jogada enterro, no mar. isso, o ritual de sepultamento acontecia. Choravam, cantavam e jogavam no mar. Mas eu acho que, gente, não vamos ficar imaginando que era mil maravilhas. Os navios eram superlotados. É uma situação muito difícil. Acho que tinham vezes que não dava nem tempo de fazer nenhum ritual. Simplesmente as pessoas eram jogadas e não tinha nem registro de quem morreu ou não. Tá bom? Então, olhem, para a gente finalizar, tá? Antes de passarmos para essas atividades que vocês farão, olhem que interessante o sul do Brasil. Esse mapa também está na página 159 lá do livro. Excluir o Paraná. Olha que bacana. As zonas de povoamento... Professor, por que excluir o Paraná? Tem aqui, o Paraná, ele tem sim, ele recebe muita imigração, mas nesse momento, a maior parte foi para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é um pouquinho mais frio, né? Se adaptaram melhor ao clima também. Percebam que em rosa são as zonas povoadas por alemães. Olha quantos alemães, né? Em amarelo, as zonas de italiano. Então, italiano não só foram para São Paulo? Claro que não. Muitos italianos vieram direto para o sul ou desceram de São Paulo para o sul do Brasil depois. Em laranja, aqui, ó, em menores regiões aqui, em Santa Catarina, nós temos os eslavos. A gente quase esquece desse povo, mas tem muitos imigrantes eslavos. E também... Da Eslovênia. Isso. E aqui em roxo, gente, a gente chama de povoamento misto, ou seja, mistura de outras regiões da Europa e também de italianos, alemães, tudo misturado. Então não são áreas muito bem definidas, tá bom? Diga, meu filho. De que país são os açorianos? Dos Açores. Os Açores são as ilhas dos Açores. Ela fica em Portugal, tá bom? Pessoal, eu vou interromper o compartilhamento. Não colocaram português. E vamos interromper essa gravação. E aí, na aula que vem, eu sigo daí. Tudo bem?